Relato de uma garota que não seguiu o legado da família. Vocês já sabem que Giovanna pinta, dubla, tira foto, e a pergunta que não quer calar é de onde que veio esse talento todo, Giovanna? Eu não sei também. Minha família inteira é da área da saúde. Pensa no mau gosto. E eu ainda por cima tenho que ficar aguentando eles falando coisas horríveis no meio da minha janta. Aí o cara chegou lá sem metade do braço, a mão já tava lá nas costas, jorrando sangue. E a solução pra tudo é remédio. Pai, tô com dor de cabeça. Toma remédio. Pai, tô carente. Toma remédio. Pô, eu só queria um abraço. Pai, tô com dor de barriga. Vai no banheiro. Não é esse tipo de dor de barriga. Toma remédio. E quando eu ia mostrar algum desenho pro meu pai, acontecia isso daqui. Mas que é isso? Ela tá com hematoma no braço? É uma blusa de renda, pai. E aqueles momentos raros em que Giovanna colocava maquiagem pra dar aquele arzinho de saúde. Você tá com alergia no olho? É sombra rosa, pai. Você andou muito no sol? Tá com a bochecha rosa? É blush, pai. E minha irmã, que começou a estudar doenças na faculdade, saiu diagnosticando todo mundo lá em casa. Começando pela minha mãe. Mãe, eu acho que você tá com anemia múltipla de amígdala generalizada multifacetada. Tem que ver isso aí. Nossa, eu tô engordando muito, mesmo fazendo exercício. Você deve estar com hipotireoidismo generalizado com síndrome do ovário policístico acarretado de uma diabetes tipo 2. Tem que ver isso aí. Nesse momento eu fui para o meu quarto, sentei na cama e pensei, tô morrendo. E o que eu fiz com a minha vida? Olha o quanto que é importante você estar com a saúde mental em dia antes de arrumar qualquer relacionamento. Quando eu fui conversar com essa menina lá no banheiro, ela me falou assim, eu falei pra ela que eu tinha escutado a conversa, né, sem querer. E aí ela falou pra mim assim, então, mesmo ele estando mentindo pra mim, ele é uma pessoa legal. Eu conheci ele hoje aqui, a gente conversou, tudo. E eu acho que ele é uma pessoa legal. Ele tá mentindo porque, na verdade, ele não quer mostrar quem ele é, porque ele é uma pessoa frustrada. Eu falei, você quer isso pra você? Você não sabe se ele tá mentindo agora também. Aí ela falou assim, não, mas hoje eu vou na casa dele, eu vou conhecer a casa dele. Eu falei, não vai, pelo amor de Jesus, você não sabe quem é ele. Gente, isso vai além de dependência emocional, isso é perigoso. Aí ela voltou pra realidade e não foi pra casa dele, pelo menos foi isso que ela falou pra mim. O que toda mãe tem em comum. Pesquisas apontam que toda mãe desenvolve uma habilidade especial em contato com um objeto específico. O chinelo. Minha mãe com o chinelo na mão vira professora de português. Ela dava chinelada separando sílaba. Eu já falei que não é pra você fazer isso. Era tanta surra que minha bunda ficava com uma tatuagem com o número do chinelo. Made in Brasil 3637. Só conhece a expressão ironia do destino quem já ganhou um chinelo de aniversário da mãe, sabendo que na semana seguinte ela ia te dar uma surra com o teu próprio presente. Só quem já levou chinelada e falou, não doeu, sabe o que é andar no vale da morte. Isso eu chamo do quê? Ingratidão. Minha mãe não sabe a quantidade de chinelo que eu já desvirei pela casa inteira pra salvar a vida dela. Chinelo de mãe vem com GPS embutido. Calcula a rota, destino, fuça do meu filho. Meu irmão, do nada começa um tiroteio de Havaiana. Certa vez eu perguntei, mãe, você fez curso? Ela falou assim, curso do quê? Eu falei, curso de dar chinelada nos outros. Levei uma chinelada. Foi tão forte que eu pensei, essa fez curso sim. Fez curso e foi aluna nota 10. A minha mãe, ela me contou assim que quando ela descobriu que estava grávida de mim, o meu avô não aceitou. Fez o maior escândalo, brigou, berrou e colocou ela para fora de casa. Ela disse que ele falava assim que era um absurdo que uma menina tão nova daquele jeito já tivesse grávida, sendo que a minha mãe, ela já tinha 19 anos. Enfim, ela saiu de casa, teve que ficar de favor na casa dos outros, porque o meu pai biológico, quando ele soube da gravidez, ele desapareceu, não quis saber de mim, não quis saber da minha mãe. O tempo passou, eu fiz 1 ano, 2 anos, e quando eu completei 2 anos, a minha mãe começou a se relacionar com um primo dela. E nessa época, a mãe desse primo, no caso sogra da minha mãe, ela tinha um lote bem grande e ela resolveu ceder um pedaço desse lote para eles poderem construir uma casinha e morar junto. E assim que aconteceu. O meu padrasto, ele construiu uma casinha nesse lote e a gente foi morar com ele. É uma casinha bem simples. Para falar a verdade, quando chove, molha muito aqui, alaga tudo, mas é onde a gente tem para morar. O problema é que com o passar do tempo, a minha mãe, ela foi dando muita liberdade pro meu padrasto me xingar, brigar comigo, me colocar de castigo, sabe? Coisas do tipo, e ele fazia isso muito, com muita frequência. A minha mãe até então, ela nunca tinha me batido. Só que um dia eu saí de casa escondida com uma prima minha, porque tipo assim, eu também era um pouco custosinha, sabe? Mas coisa normal pra idade.
E aí eu saí escondida com essa prima. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava muito brava, nervosa e me colocou de castigo. Porque era assim que a minha mãe agia comigo para poder me punir, para poder educar, era colocando de castigo. A minha mãe, ela não tinha o hábito de me bater. Só que o meu padrasto, vendo aquilo, ele não ficou satisfeito, pegou um cabo de rodo e veio em mim, ó. Bateu, até que ele acabou deslocando esse braço meu. E vocês acreditam que a minha mãe não fez nada? O meu padrasto me bateu, eu era uma criança, até deslocar o meu braço, e ela simplesmente ignorou isso. É que a minha mãe, ela tem na cabeça assim que pelo fato da gente morar na casa dele, no quintal que é deles, ele tem o direito de fazer o que bem quiser da nossa vida, sabe? Ela é até meio que submissa, dependente emocional dele. A minha mãe, depois disso, ela começou a também mudar comigo, a ficar rude, arrogante, a me bater. Ela já não tinha mais aquele diálogo comigo, sabe? Ela agia comigo da mesma forma que o meu padrasto agia. E ainda mais depois que ela teve mais filhos com ele, porque eles tiveram 3 filhos. Um irmão que hoje está com 12 anos, o outro que tem 6 e a caçulinha de 2 anos. Eu sempre tive muita vontade de conhecer o meu pai biológico, sabe? Só que ele nunca quis saber de mim. Bom, agora vem a segunda etapa da minha história, que é um pouquinho mais complicada. Quando eu peguei dos meus 11 para os 12 anos, eu comecei com a mania de ficar beijando as minhas primas. Eu praticamente obrigava elas a me beijar, tipo, beijar mesmo, sabe? Eu falava assim que era para eu treinar. Eu falava assim, não, vem cá, me ajuda, eu só quero treinar para quando chegar o grande dia do meu primeiro beijo, eu já saber o que fazer. Na minha cabeça eu ficava beijando as minhas primas por causa disso, sabe? E eu sempre obrigando uma, obrigando a outra. Até que quando eu fiz 13 anos, tem uma prima minha que ela é bem mais velha que eu. E nessa época dos meus 13 anos, ela tava namorando um cara que tinha um filho da minha idade. E eu meio que fiquei afim daquele menino ficou afim de mim e a gente acabou se beijando, né? Foi o meu primeiro beijo. Foi com esse menino que eu perdi o meu bebê. Só que, gente, de primeira eu não gostei, sabe? Foi uma sensação horrível, tão estranha que eu não sei nem explicar aqui. Não gostei de jeito nenhum. E aí depois eu corri para contar para as minhas primas, né, que eu não gostei, que foi uma sensação esquisita, e elas começaram a rir de mim. E eu parei assim meio que brava, perguntei: "O que vocês estão rindo de mim? Eu tenho cara de palhaça?" E uma prima me falou assim: "Prima, só você não sabe o que tá na cara. Você não é hétero nem aqui e nem na China." Só que, gente, eu não aceitei. Eu comecei a debochar dela, sabe? Não, isso não existe, vocês são malucas. Eu, lésbica, jamais. Isso aí é porque eu não dei certo com esse menino, mas lésbica não. Até porque os meus pais, eles sempre foram muito preconceituosos, sabe? Eu costumo chamar o meu padrasto de pai, gente, pra quem se perder nisso, porque, querendo ou não, quando a minha mãe foi morar com ele, eu tinha 2 aninhos de idade. Então, assim, de um jeito ou de outro, ele foi a única figura paterna que eu conheci. Então, voltando à história, eu não aceitei, eu fiquei brava com as minhas primas, fiquei debochando. E depois disso, né, que elas me falaram que eu não era hétero, eu comecei a beijar um monte de menino, porque eu queria provar pra elas que elas estavam erradas e eu queria provar pra mim mesma que eu ia encontrar um menino, sabe, que eu ia gostar do beijo dele. E, gente, todo menino eu tava beijando, sabe? Saí passando o rodo. Claro que sem meus pais, né, saber, tudo muito escondido. Mas eu não gostava de nenhum. Eu não gostava dos beijos daqueles garotos, sabe? Todos eles eu tinha aquela mesma sensação esquisita. Eu beijava e depois eu arrependia. Não, eu não gostava. Só que mesmo assim eu negando. E aí, quando eu tava com 14 anos, por acaso, eu descobri um perfil de um casal lésbico na internet. E eu comecei a seguir eles, assim, de uma forma bem natural, sabe? Sabe quando você segue uma pessoa e hoje você assiste uns stories, amanhã você assiste outra, e quando você percebe, você tá viciado em acompanhar aquela pessoa? Então, foi assim comigo, com aquele casal lésbico, sabe? E todos os dias eu assistia e eu começava a fantasiar, sabe? E de repente, quando eu me pegava pensando nelas, pensando nas coisas que elas faziam como casal, eu mesma me corrigia, sabe? Eu pensava assim, para com isso, você tá criando coisa na sua cabeça, isso não existe. Só que bem nessa época, eu conheci uma menina no teatro que eu tava fazendo. E, gente, eu fiquei simplesmente encantada naquela menina, sabe? Meu Deus, eu olhava naquela menina, eu olhava naquele rostinho e eu achava ela perfeita, eu achava ela maravilhosa, mas até então pra mim era só admiração, era só porque eu achava ela muito bonita, sabe? Só que aquela menina, ela começou a dar em cima de mim.
E aí, pouco a pouco, mesmo eu negando, mesmo sem querer, eu fui percebendo que eu tava, assim, apaixonada por ela, sabe? Que aquele sentimento que eu tinha não era admiração, não era nada disso, era, sim, paixão. Não adiantava eu tentar negar isso pra mim mesma. Só que mesmo assim, eu não quis aceitar. E quando, tipo assim, eu me convenci que aquilo era paixão, que não era só admiração, eu comecei a correr dela, sabe? A esconder dela. É porque assim, gente, os meus pais, eles sempre foram tão preconceituosos, que de certa forma eu também era, sabe? Então eu relutei até o último segundo para me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça, que aquilo era fase, que eu só achava que eu era lésbica porque as minhas primas tinham me dito. Então eu comecei a correr daquela menina, a fugir, a esconder dela. Só que chegou um ponto que eu não consegui mais, sabe? Até que um dia eu não resisti e acabou rolando o nosso primeiro beijo. E foi incrível. Foi a primeira pessoa que eu beijei e eu tive aquela sensação mais maravilhosa do mundo, sabe? Eu nunca tinha beijado uma pessoa e me sentido tão confortável como eu me senti com aquela menina. Então, assim, por mais que eu quisesse correr, por mais que eu quisesse negar, chegou um momento que eu não consegui fingir ser uma pessoa que eu não era, sabe? Ser uma coisa que eu não era. Hoje eu tenho 16 anos, tenho a minha cabeça feita, sou convicta de quem eu sou, sabe? Da pessoa que eu sou. Só que, infelizmente, eu ainda não tenho uma boa relação com os meus pais. E por mais que eu morra de vontade de contar pra eles, sabe? De abrir o jogo, infelizmente, eu ainda não me sinto segura pra isso. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma história que veio falar sobre a importância da amizade dos pais com seus filhos. Voltando, gente, nesse assunto, o pai e a mãe, eles têm sim que educar, eles têm sim que aconselhar, que mostrar o caminho certo, mas eu defendo que pai e mãe têm sim que ser amigo dos seus filhos, justamente para isso, justamente para quando os seus filhos precisar, eles se sentir seguro de conversar, sabe, de contar tudo para os seus pais. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Lembrando que os nossos canais é interpretação de histórias de vida, não é contar adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias, sim. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam assim uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui! Vamos lá, o dia que eu fui suspensa por beber na aula e o menino tava junto e parado no hospital. Era essa história da época do meu ensino médio, então por favor não me julguem pelas atitudes da Luminha adolescente, porque provavelmente se fosse hoje em dia com a mentalidade que eu tenho hoje, com a vivência que eu tenho hoje, eu agiria da mesma forma, sinceramente. Mas a gente é novo, vamos errar. Vamos aí, desde o segundo ano, meio que toda sexta-feira a gente tinha esse rolê de beber em sala de aula, que a princípio quem agitava era eu, minha amiga e meu amigo. Então toda sexta-feira ia lá onde nós três comprava um gorozinho, colocava numa garrafa de algo que fosse não alcoólico, levava pra aula, aí a gente bebia, fazia uma baguncinha, mas nunca tinha dado quer dizer, já teve gente que ficou bêbada, já teve gente que ficou bem bêbada, já teve gente que vomitou também, já teve gente que vomitou também, mas assim, sempre estávamos no toque da situação, no controle de tudo. Até esse dia. Nesse dia, eu e minha amiga que tinha ido comprar bebida, só que a gente comprou literalmente antes de entrar pra aula e não deu tempo da gente colocar numa outra garrafinha. Então ela que entrou com 3 garrafas de vidro na mochila, porque eu já trabalhava na época também, não ia caber na minha... Enfim... E na sala de aula, o nosso amigo tinha aquelas garrafinhas de academia, tá ligado? Então, na garrafinha de academia, a gente ia repondo a bebida, ia bebendo dali, aí da hora. Aí daqui a pouquinho veio do nada 2 moleque quietão. Sabe essa galera que fala com pouca gente na sala? Eles vieram até nós e perguntaram o que a gente tava bebendo e se eles podiam beber também. A gente estranhou? Estranhou, mas a gente falou, não, suave, deixa os moleques aí beber juntos, né? Aliás... O que pode dar errado, né? O que pode dar errado? Gente, é sério, coloca um neurônio a mais na cabeça de vocês pra pensar 2 vezes nas horas das decisões, viu? Faz diferença. Mas então, isso a gente era do 3º ano e no nosso 3º, de sexta-feira, a gente tinha dobradinha, tá ligado? 2 aulas com a mesma professora. E essa professora, ela falava muito né. Então, a gente criou um drink game baseado nela, que era o seguinte... Toda vez que a professora falasse né, todo mundo da roda tinha que beber. Então ela tava dando aula assim, ó. Então, né, no Enem, né, quando cai uma questão assim, né, vocês já vão saber o que fazer, né? Deu pra entender, né, gente? E cada né da gata, a gente tum. E logo acabou a primeira garrafa.
E quem aí já me segue deve saber que normalmente eu tento colocar as histórias sempre num vídeo só, mas infelizmente essa daqui não vai dar. Mas eu já tô gravando a parte 2, então curte muito, comenta muito, me segue muito aqui na rede social vizinha pra eu soltar a parte 2, que essa aqui tá braba, certo? Parte 2 do dia que eu fui suspenso por beber em sala de aula e o menino que tava junto e parar no hospital. Se você não viu ainda a parte 1, é o vídeo antes desse. Então, jogando aquele jogo lá, a gente bebeu, até que deu horário de intervalo. Nisso já tinha ido mais ou menos metade da segunda garrafa. E antes da gente ter começado a beber com esses moleques, a gente ia falar do seguinte, ó. Bebe, mas não passa do limite, mantém o controle pra não dar pala, né? Fomos descer no intervalo, todo mundo pra quadra. Os dois se olhavam, eles estavam a cara da pala. Os dois, torto. Aí a gente foi num dos cantos da quadra, tá ligado? A rapaziada da escola tava jogando bola. Eu olho pro lado e eu falo, mano, cadê esses moleque bêbado, tio? Eu olhei pra quadra, eu juro que não é mentira, eu queria que fosse. Os dois estavam atravessando a quadra no meio do jogo, um rolando no chão e o outro pulando, tá ligado? Igual sapinho. E o meu amigo ainda indo atrás dos dois, tentando ajudar, coitado. Nessa hora eu olhei, eu pensei, cenário crítico, mas tamo no conto, me recompus. Aí eu falei, puxei meu amigo, minha amiga, falei, mano, quando nós voltar pra sala, não deixa esses moleque beber mais, porque a gente tá assim, sambando na linha tênue entre da nada e da bosta. Beleza, voltamos pra sala, os dois entraram um pouco antes da gente, cada um deu um golão. Eu falei, mano... Até que do nada, o tio da escola, assim, não me pergunta a profissão dele, porque é o tio, toda escola tem um tio ou uma tia que faz tudo ali, faz a segurança, o monitoramento, a fofoca. Mas enfim, o tio foi na porta da nossa sala e falou, Luma, apontando pra mim, eu já... Ele falou, a diretora quer que você vá na sala dela conversar com ela. Eu falei, oh my god. Tio, brincadeira tem hora, tio, brincadeira tem hora. Sua sala toda olhando pra mim, mas eu não transmiti nenhuma reação, porque quem não deve não teme, quem deve finge que não teme. Só dei uma olhadinha pros moleques pra ver como tava, eles ainda torto, continuava bebendo. Claro que eu e meus amigos também não tava sóbrio, mas a gente não tava torto, mas... Fui tranquila, desci pra sala da diretora, cheguei lá cordialmente, falei, com licença, senhora diretora, fui comunicada pelo senhor tio Hudson que a senhora gostaria de falar comigo, como posso te ajudar nessa linda manhã? E ela começou a falar, era sobre outro assunto, na época eu tava agitando o trote do terceirão, era sobre isso, então a gente terminou de falar, tranquilo, ela só falou, vai pra coordenadora falar o que a gente comunicou, e... Eu tava, mano, subi as escadas como? Flutuando de alívio. Até que eu cheguei no corredor da minha sala. Mano, quando eu cheguei no corredor, minha sala ficava no fundo, tá ligado? A porta tava aberta, o professor na porta, e ele tava sério, e o bichinho tava pálido, o professor tava pálido. Coordenação aberta também, furdúncio no corredor. Sabe quando você sente que deu merda? Assim, você nem tava, mas parece que você sabe que deu merda. Então, como não vai dar pra terminar nesse, me segue aqui, me segue na rede social vizinha, curte e comenta muito que eu posto a última parte, é nóis. A minha menstruação, ela está atrasada, vai fazer 3 fucking meses. E aí, tudo bem, né, gente? Fazer o quê? Tipo, na realidade de uma pessoa normal, fuder. Mas assim, né, ontem eu fui fazer aquela merda daquela trend, daquele filtro do inferno, que diz assim, sim ou não, sim ou não. Aí eu na brincadeira, eu tô grávida, o filtro sim. Eu digo, eu compro o teste, ele sim. Eu digo, opa, cacete. E aí eu comprei a merda do teste de gravidez e vocês estão me enchendo o saco pra eu fazer. Eu vou dizer pra vocês que eu não queria fazer, porque tipo assim, por mim eu só descubro na hora que eu for parir. Porque aí evita a minha ansiedade de saber que eu estou prenhe. Mas como vocês pediram, pai, desculpa, eu não queria estar fazendo se eu assistir isso. E aí, como é que tá minha família vendo isso, hein? Vão começar a compartilhar esta merda. Meu pai vai ficar olhando pra mim e vai ficar, então você já pera aí, pai. Então aqui todo mundo sabe, né? Sux é agro, Sux é tech, Sux também é ciência. Vou abrir aqui o teste. Bom, pra quem não sabe como funciona um teste de gravidez, é assim, vem esse negócio aqui e esse potinho pra você fazer xixi. E se você não precisa saber como é um teste de gravidez, é porque, obviamente, não está aprontando como... Então eu faço xixi aqui nesse potinho e coloco esse palitinho aqui. Gente, eu juro por Deus que eu não queria nem ter prequito uma hora dessa. Ai, amado do céu, eu tô suando frio! E aí eu vou colocar aqui, né? Se der 2 listinhas vermelhas aqui é porque é fudeu. A cegonha doidada aí, ó. Se liga! Tá, gente, agora sem brincadeira, vamos à verdade. Mano, já se passaram 30 minutos e eu não tô com vontade de fazer xixi. É porque minha bexiga sabe a merda que vem por aí. Aqui não, João Kleber! Chupa aí, ó. Ai, gente, eu sinto muito. Alô, cegonha, sua otária. Aqui não, pra cima de mamãe não.
O maior barraco pelado. Fui no shopping comprar bermuda, pensei, hoje não vou me estressar. Entrei no provador pra experimentar, fechei a cortina no que eu abaixei a calça. O cara começou a abrir a cortina do meu provador falando, tem gente aqui? Fechei a cortina, ele foi abrindo de novo perguntando, tem gente aqui? Fechei pela terceira vez, falei, sangue do cordeiro tem poder, viu, meu senhor? Ele abriu a cortina toda e falou, tinha gente? Eu falei assim, não é gente não, isso aqui é o espírito. Vim assombrar você com o rabo de fora. Tava no além, doido pra botar minha cuequinha pra vir aqui te assombrar. Tem gente aqui não, querida. Essa voz aqui do provador é inteligência virtual, é Alexa. Só que essa Alexa aqui vem com nova tecnologia. É o modo soco, conhece? Quem vê o soco da Alexa, vem. Ele falou, você não disse nada. Eu falei assim, precisa falar. Vou dar um soco na tua cara. Precisa falar, é porta automática, é sensor. Vou dar um soco nesse homem. Fecha esse diabo dessa cortina que eu tô de cueca. Saí de lá, comprei a bermuda pensando, o importante é que eu não me estressei. E eu que tenho um ventilador que cai no reteté. A metralhadora de Jeová. A metralhadora de Jeová. O dia que eu fiz bruxaria, quando eu era criança, tinha uma história de que nos dias de chuva, se você desenhasse um sol no chão e jogasse sal, a chuva acabava e o sol aparecia. Aí um dia tava chovendo e era o dia que eu e meu irmão podíamos brincar na rua. Então o que eu fiz? Desenhei o sol lindamente no quintal e taquei um monte de sal. E não é que deu certo? Porém, começou, gente, uma estiagem na cidade. Durou semanas e toda hora o jornal falando que nunca tinha feito tanto calor, que as pessoas estavam passando mal na rua e que ia acabar a água. Eu fiquei desesperada pensando que era culpa minha. Aí o que eu pensei? Vou fazer um feitiço ao contrário. Desenhei uma nuvem e taquei um monte de açúcar. Comecei também a fazer uma dança da chuva no quintal, chorando rios com medo de todo mundo passar sede. Quando a minha mãe chegou e viu aquela cena eu dançando e chorando, o que é isso, Francina? Mas pensando bem, eu não quero nem saber o que você tá fazendo. Que coisa boa, não é? Tá. Não é que deu certo? Certo, até demais. Choveu tanto, gente, que quebrou uma telha e começou a pingar água dentro da minha casa. Minha mãe de canto de olho virou e falou pra mim: eu não sei como, mas você tem alguma coisa a ver com isso. Tudo bom.